Estimados irmãos e irmãs, dia do catequista, nesse 21º domingo do tempo comum, do ano B, Evangelho de João 6, 60 a 69. Podemos dar um título, vós também quereis ir embora? Talvez essa pergunta que nasça no coração de tantos catequistas na missão de comunicar, de transformar em pão que alimenta para o dia a dia a palavra do Evangelho. Jesus também teve essa rejeição, e muitos dos nossos catequistas certamente vão encontrando essa rejeição da catequese ao longo do seu ministério, reconhecido oficialmente agora pelo Papa Francisco. Vós também quereis ir embora? Muitos catequistas talvez também tenham essa tentação de ir embora diante das dificuldades da missão. Porém, há muitos catequistas que chegam a dar a resposta como a deu Pedro. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Os catequistas são exatamente estes que nos ajudam a encontrarmos o alimento para a vida eterna que se encontra no pão que é Jesus Cristo, no seu Evangelho, na sua palavra. Esse longo discurso do pão da vida, na sinagoga de Cafarnaum, surpreende, porque provoca reações de desgosto em quase todo mundo. A multidão, que queria fazê-lo rei. Vemos no versículo 15, logo depois da multiplicação, para resolver um problema que era seu, isto é, a fome do mundo. E Jesus os adverte, comeram pães e ficaram saciados, por isso procuram as autoridades dos judeus, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E também eles perguntam, como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Que são, na verdade, essa carne, essas palavras de Jesus, essa carne é a revelação da Eucaristia, do pão da Eucaristia. E agora a reação negativa da parte de alguns discípulos que não é dura. Quem consegue escutá-la? Por isso a palavra usada aqui, esclerós estin hologos utos, significa, quando esclerós é um adjetivo num discurso, referindo-se a discurso, a palavra, significa uma palavra insolente, uma palavra ofensiva, uma palavra dolorosa. Mas o que é que houve de insolente ou de ofensivo no discurso de Jesus? Jesus, em primeiro lugar, os afasta de uma compreensão mítica do Êxodo. Quando diz, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Todos morreram no deserto. E isso eles não podem aceitar. Segundo, Jesus falava de si mesmo como pão descido do céu, comer sua carne, beber seu sangue, que faria a eles viverem o amor de Jesus para com o Pai e para com os irmãos, seguindo o seu exemplo, seguindo Jesus. Então, a dureza das palavras de Jesus, que machucam, esclerós, produziu desilusão em torno das expectativas messiânicas. Além de indicar um acontecimento histórico acontecido com Jesus naquela sinagoga, essas palavras são uma admoestação também à comunidade cristã posterior. Pode-se ficar fascinado com as obras de Jesus, mas se procura ficar longe da sua pessoa, pois mesmo entre os 12 serpenteia o desejo de traição. E Jesus diz, mas entre vós há alguns que não creem. E Jesus sabia desde o início quem eram os que tinham fé e quem havia de entregá-lo. A dureza, portanto, da desilusão messiânica é que a salvação da humanidade passa pela cruz do Filho do Homem. O pão que nos faz viver é a sua carne, dada para a vida do mundo.
A cruz não foi aceita por Pedro na confissão em Cesareia Marítima. Não foi compreendida por nenhum dos discípulos em Lucas 9, 44 seguintes. O escândalo golpeou os discípulos diante dos anúncios da paixão e nos golpeia hoje também diante da Eucaristia, porque comer a sua carne e beber o seu sangue nos torna semelhantes a Ele. O escândalo, portanto, é duplo. Por um lado, Jesus não vai realizar os sonhos messiânicos monarquistas de conquistas, de guerras, de dominação de outros povos, mas vai provocar uma reviravolta dos próprios sonhos. Por outro lado, somos chamados a ser como Ele. Para quem quer reinar sobre os outros, quem quer dominar, quem quer explorar, para quem não quer seguir Jesus no serviço, é uma palavra realmente dolorosa. Exatamente para quem busca vantagens, para quem busca poder, como os discípulos, quando não tinham ainda compreendido. Jesus percebeu, então, que estava murmurando e por isso disse: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o verbo é utilizado, escandalizo, 2 vezes em João aqui, e no início do capítulo 16, quando Jesus anuncia que os seus discípulos chegará o tempo em que serão expulsos da sinagoga e entregues à morte. Digo-vos isso para que não vos escandalizeis quando acontecer. A morte, portanto, é o motivo do escândalo. Como é que é possível seguir Jesus e encontrar a morte, encontrar a cruz? E quando, por isso Jesus diz, e quando virdes o Filho do Homem subindo para onde ele estava antes. É claro que a morte não o faz baixar, mas subir. A morte é descida. Na cosmovisão teológica deles, a ressurreição é subida. Então a morte de Jesus é subida para onde estava antes. Pois o que dá a vida é o Espírito. E as palavras que Jesus fala são Espírito e vida. Comer o pão eucarístico, portanto, sem fazer-se semelhante a ele, sem tornar-se alimento para os outros, não serve para nada. A carne não serve para nada. As palavras de Jesus são Espírito e vida porque libertam, são a energia de Deus, e a Eucaristia é a força de Deus recebida na comunidade. Em resumo, Jesus está confirmando o escândalo da cruz. Em seguida, Jesus denuncia a incredulidade de alguns discípulos. Entre vós, alguns que não creem. Esses alguns se tornam depois muitos. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Não creem, porque acham dura e escandalosa a palavra. Em seguida, nos últimos versículos dessa perícope, Jesus quer levar os 12 a reconhecê-lo como Pedro, que confessa o Santo de Deus, que tem palavras de vida eterna. Essa resposta de Pedro nos convida a decidir, ir ou ficar. Somos livres, mas temos que escolher. Mas a quem iremos, se só Deus tem palavras de vida eterna, plena e feliz? Nada melhor existe neste mundo, nada além disso. Deus tem palavras de vida eterna. O céu não está vazio e não está mudo, está nos convidando para seguirmos, para sermos semelhantes a Ele. Porque a palavra do Evangelho é que dá vida ao mundo. É o que alimenta a mente, que precisa de verdade e de liberdade. Termina com Jesus a religião de práticas externas, de ritos e de obrigações, de exploração. Começa a vida cristã com opção livre,
com vontade de entregar-se, de dar a vida, de ser alimento para os outros, para que o reino de Deus possa acontecer. Começa a vida cristã com a resposta que seremos capazes de dar como Pedro, e que foi dada essa resposta por tantos catequistas, e que a deram com profundidade, e por isso que nós temos ainda muitos que amam a Deus, que seguem Jesus Cristo, que se alimentam da sua palavra, que se alimentam da sua carne, do seu sangue, da Eucaristia. E para isso a catequese nos ajuda a sermos fiéis seguidores de Jesus. E graças ao catequista, um dia nós também confessamos, e nós queremos confessar também hoje. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Não porque essa religião vai nos dar vantagens e poderes sobre os outros ou resolver problemas, mas porque dá o verdadeiro sentido da nossa vida, que é tornar-se alimento para os outros. Bom domingo a todos.